Olá, sou Fernando Leonid e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do protocolo IP. É bom lembrar que o protocolo IP, hoje está se utilizando duas versões do protocolo IP, a versão 4 e a versão 6. E nesse vídeo vamos falar exclusivamente da versão 4. Tá? Então a versão 4 do IP, ele conta com 32 bits. E se pegamos a base do computador, que é 2, e elevamos a quantidade de bits que temos mais ou menos um pouco mais do que 4 bilhões de possíveis combinações, ou 4 bilhões de IPs. Aparenta ser muito, mas é pouco para a atualidade. É por isso que o IPv6 veio para suprir essa falta de IPs. Bom, o IP ele é dividido em blocos, na verdade em 4 blocos, e cada bloco a gente chama de octeto. A gente chama de octeto porque ele é formado por 8 bits. E ele é separado por ponto. Ou seja, dessa maneira aqui. Beleza. Cada um desses octetos, né? Temos aqui o primeiro octeto, o segundo octeto, o terceiro octeto e o quarto octeto. Precisa da sua representação decimal, pois seria muito complicado para nós escrever um número IP, o endereço IP de cada máquina na sua forma binária. Tá? Como que a gente identificaria o IP na sua forma binária? Né? Então, para a gente saber qual é o máximo de número que a gente pode pôr em decimal aí, a gente pega a base que é 2 elevado a 8, que vamos dar 256 combinações possíveis. Como estamos trabalhando com números decimais iniciando do zero, isso quer dizer que vai do zero até 255. Isso quer dizer que cada octeto não pode ter mais, na sua forma decimal, mais que 255 ou ser menor do que zero. Então, vamos aqui um exemplo. Ó. Então, imagina como se fossem caixinhas, né? E um exemplo bem doméstico aqui é 192, 168, 03. Esse aqui é um IP que a gente utiliza bastante aí na nossa casa, né? Muito bem. Só que, só que o IP sempre vem acompanhado de outro número, que a gente chama ele de máscara. Máscara. Essa máscara é importante para determinar qual pedaço do IP ou quais octetos do IP representam ou identificam a rede e quais octetos identificam o host. Quer ver? Vamos ver um exemplo prático aqui. Vamos entrar na minha placa de rede, onde a gente pode ver que temos aqui o endereço IP e logo aqui o endereço da minha máscara de subrede. Então, meu IP é 192.168.1.14 e minha máscara é 255.255.255.0. Então, se a gente voltar para a minha configuração, para esse IP aqui, a gente pode perceber então que a máscara, a função da máscara é determinar quem que é rede e quem é o host. Então, por exemplo, seguindo o mesmo exemplo da minha máquina, 255.255.255.0, onde 255 significa rede e 0 significa host. Ou seja, eu estou na rede 192.168.0 e eu tenho o terceiro host dessa rede. Legal, né? Então vamos ver como que funciona isso
um modo um pouquinho mais prático, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar que eu tenho um cenário como esse. 3 máquinas. Máquina A. Máquina B. E máquina C. Todos tentando se comunicar ou fisicamente conectados através de um switch. Lembrando que o switch atua na camada 2 e o IP está na camada 3 do modelo OSI. Dessa maneira ele não roteia, né? Então nós temos aí a máquina A, que está configurado com IP 192.168.10.3. E nós temos a máquina B, que está configurado com o IP 192.168.20.7. E nós temos a máquina C, que está na rede, que tem o IP 192.170.30.11. Muito bem. Se todos eles têm a mesma máscara, vamos ver as possibilidades de comunicação entre eles. Então vamos supor, primeira opção de máscara, vamos supor que tem uma máscara 255, 255, 255, 0. Nessa máscara, nenhuma das máquinas vão se comunicar. Por quê? Porque a máquina A está na rede 192.168.10. A máquina B está na rede 192.168.20. E a máquina C está na rede 192.170.30. Ou seja, as três máquinas estão em redes distintas, diferentes. E por esse motivo elas não se comunicam, mesmo estando conectadas fisicamente através de um switch. Elas não vão se comunicar porque elas estão em redes diferentes a nível de IP, a nível de camada 3 do modelo OSI. Beleza? Ótimo. Porém, essa configuração ela é uma configuração válida. Ela é uma configuração válida. Apesar daqui eles não se comunicarem, é uma configuração válida. Outra configuração que a gente pode ter, 255, 255, 255, opa, 255, 255, 0.0. Nessa configuração, o que vai acontecer? A máquina A está na rede 192.168, a máquina B também está na rede 192.168 e a máquina C está na rede 192.170. Ou seja, somente a máquina A e B se comunicariam. A C não conseguiria se comunicar com as outras duas máquinas porque está em rede diferente. Ok. Essa configuração também é uma configuração válida, ou seja, para máscara. Outra opção, ou terceira opção, seria colocar o primeiro octeto como 255 e os outros três tudo como 0. Nessa configuração, as três máquinas se comunicam, pois as três estariam na rede 192.192. Por que estão as três na mesma rede? Porque a máscara está falando que só o primeiro octeto, que seria só o primeiro octeto, que determina a rede. Os outros três octetos determinam o host. Dessa maneira, todas as três máquinas estando na mesma rede, elas se comunicam. Isso também é uma configuração válida. O que a gente não pode fazer é colocar uma máscara com tudo 0, pois isso indicaria que todos os hosts, aliás, todos os octetos determinam um host, ou seja, só tem host nessa rede. Nessa rede não, porque não existe rede, na verdade, só existe host sem rede. E isso aqui nunca pode acontecer. Outra opção que não pode acontecer é tudo 255.
Por que não pode acontecer tudo 255? Porque senão todos os octetos determinam a rede. Dessa maneira não tem um host nessa rede. Sem host não existe rede. Sem host não existe comunicação, só existe a rede. Então também isso é uma configuração não válida. E a última configuração seria não posso intercalar, ou seja, não posso ter 255.0.255.0, tá? Isso não pode acontecer, ou qualquer outra variante. Aqui sempre vai ser da esquerda para a direita preenchendo os 255 e da direita para a esquerda preenchendo os zeros, como se fosse um cabo de guerra. Então beleza, acho que podemos parar por aqui. Acho que atingimos o objetivo do vídeo, que seria saber um pouquinho sobre a estrutura dos IPs. Então, a gente viu que o IP trabalha com duas versões hoje, IPv4 e IPv6. O tamanho dele é de 32 bits. Ele é dividido em octetos e a máscara determina quem que é a rede e o host. Ok? Espero as dúvidas de vocês lá no Teams. Vou deixar essa imagem lá onde já estão acostumados. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!